E aí, pessoal, tudo bem? Conseguimos dormir. O que vocês acharam do meu penteado? É, Acabei de acordar, consegui dormir, o que é uma coisa muito boa, porque eu tava falando com a minha aluna ontem. Eu falei, puta que pariu, de quinta pra sexta, 5:30 da manhã, eu sem conseguir dormir, pensando que os alemães estavam pensando dos americanos depois da entrevista do Putin. Tem que ser muito burro, né? Tem que ser muito emocionado pra ser desse jeito. É, Hoje a gente tem que ter um papo muito importante aqui. Inclusive, obrigado, Eric, e obrigado, Fábio, por esse livro maravilhoso. Mas o Eric me chamou a atenção para uma coisa, e o Anderson também. Vocês que estão próximos de mim e que não comentam nos vídeos, mas que me dão um feedback riquíssimo, assim, diretamente, que eu acho que não está ficando claro o risco do novo torturador, e aí vocês estão ficando deslumbrados, e isso é zoado, então a gente tem que falar sobre isso. Gente, várias vezes na minha vida eu pedi para vocês lerem esse livro e fiz referências a esse livro aqui nesse canal. E aí, uns poucos de vocês não podem ler porque o Jones Manuel fala que o George Orwell é um grande elitista que acha que o povo é tudo burro. O Jones Manuel achar burro um cara que acha que o povo é tudo burro me acende um red flag a respeito de Jones Manuel. Quando Jones fala de George, Jones fala mais de Jones do que de George. Porque fala burro, não é demérito. O ser humano é manipulável. Basta que você faça um discurso de ódio na praça, que alguém ali com a mente fraca, por natureza, não é porque o cara decidiu ser um imbecil, ele vai sentir naquilo um chamado e ele vai falar: é verdade, esses caras não prestam, alguém tem que matar e sou eu. Eu fui escolhido para matar esses caras aí que você tá falando que não presta. É por isso que o discurso de ódio não pode acontecer, porque quando Hitler ele tem acesso ao microfone para falar para as massas que o culpado da merda em que eles vivem são os judeus e que você precisa matá-los, pegar o dinheiro deles para produzir armas, aparece um monte de gente para falar essa porra mesmo que tem que fazer. Então, né? Você tem que ser muito arrombado para pegar umas crianças da idade da Lana e ficar falando para elas que bebês palestinos são terroristas em potencial e que você deve exterminá-los porque ali dentro deles mora o Hamas. Arrombado. E o George Orwell, através desse livro, ele também mostra que crianças, filhotinhos de cachorro, eles não têm como se defender das verdades que são ditas para eles. Então, vai em comunidade de ex-sionista, vai em comunidade de ex-testemunha de Jeová, vai em comunidade de ex-herbal, vai em comunidade de ex-qualquer seita. É triste, assim, o, os depoimentos, a diferença conflitante assim, do que eles enxergavam quando eles eram crianças, adolescentes, jovens adultos, e a realidade que eles descobriram só depois de se desvencilhar dessa seita. Por isso que eu digo para vocês, se é pra entrar numa seita, entra numa seita falsa, numa seita que dói menos. Que faliu, porque a gente é tão. Aqui a gente é tão honesto que nem reforço hipnótico a gente dá. A gente falha, aceita, mas não fode com a vida do fiel. Desculpa, piadinha. Eu sei que se você não sabe o que é seita que dói menos, você se fodeu. Esse livro, ele conta uma história de porcos que tomam uma fazenda. E a primeira medida que os porcos tomam, a primeira medida que eles tomam é escrever determinadas regras, é colocar a galera para trabalhar, mas eles pegam as ninhadas dos jovens cachorrinhos e falam: vocês são burros demais para darem conta da educação deles. Eu vou levá-los e eu vou educá-los. E Napoleão começa a educar esses cachorrinhos. E contam histórias para os pais que ficam tristes, ficam deprimidos, mas que aceitam e que, passadas semanas, meses, simplesmente aceitam o fato de que os filhos deles estão sendo bem educados
Vou colocar meu filho em Harvard, vou colocar meu filho para estudar em Coimbra. Você manda lá o seu filho para estudar longe, porque você acha que ele vai ter uma maior empregabilidade, porque você acha que ele vai ser muito mais do que você teve capacidade de ser na época em que você estudou, em que você não estudou porque você trabalhava na roça. E quando a população ela tenta se levantar contra os porcos que não estão pensando no bem-estar de todos os animais da fazenda, o que acontece? Aparece uma tropa de cães ferozes garantindo a autoridade dos porcos, atacando os animais que ousavam se rebelar e levantar a voz contra eles, inclusive avançando em cima de seus próprios pais. E aí você fala assim, mas o meu mentor, ele diz assim que George Orwell é muito elitista porque ele olha para as pessoas e ele enxerga um bando de burro. Ele acha que as pessoas podem ser como as galinhas e como as ovelhas, e ele acha que as pessoas podem ser manipuláveis como os cachorros. Pois bem, eu tô meio velhinho, então eu posso falar. Na década de 90, você chegava como não tinha internet, chegava o fim de semana, a gente ia na casa dos amigos. E geralmente você deixava para visitar aqueles que moravam perto, porque, né? É Uber, assim, você não tem carro quando você tem 13 anos, 15 anos. Já que você está indo no Planalto, já que você está indo na Vila Euro, né, já que você está indo em algum lugar, você aproveita e passa na casa de todo mundo que mora ali. E na época de eleição, você chegava na casa daquele seu amigo, que os pais eram professores públicos, e aí tinha um baita de um cartaz lá, vote no Covas. Vote no Covas, Mário Covas, vote nele, porque ele... E aí você almoçava, dava risada, aí depois você falava, eu vou passar ali na casa de fulano. E aí o pai dele, que tinha imobiliária, aí você chega lá e tá um baita cartaz do Maluf, um monte de coisa na porta dos outros, um monte de panfleto no chão. E aí você falava, vamos fazer um churrasco? Vamos? Aí junta na casa de não sei quem. E vai todo mundo com a camisa da seleção do Brasil. Pô, por que você não vota no Maluf? Porque eu sou funcionário público, eu voto no Covas. Ah, então tá bom. E essa seleção? Ah, você viu o que o Romário fez essa semana? E todo mundo se abraça, todo mundo brasileiro. Esse mundo existiu. Esse mundo existiu. E aí você fala, não, é claro que não. Pois é porque se você tem 20 anos, você é de um outro rolê. Só que você precisa entender que esse mundo que existe hoje, ele nasceu com a Cambridge Analytica mais ou menos na época que a Dilma começou a mostrar o quanto era catastrófico tudo que o Lula vinha fazendo e tudo que ela fez no primeiro mandato. O que o Lula fez foi ruim. Só foi bom para o brasileiro porque a gente estava vivendo um boom de commodities e a China estava bombando e a gente calhou de ser amigo da China naquela hora. Amigo, assim, parceiro comercial. Então ele teve muito dinheiro para fazer qualquer coisa que ele fizesse, ele fez populismo. Na Dilma 1, ela pegou a loucura do Lula e falou: eu vou ser melhor do que o Lula. E fez o jogo que os Estados Unidos precisou que ela fizesse, querendo ou não, ela fez exatamente aquilo que os Estados Unidos precisava para ter o cenário, né, para fazer aquilo que fez no Dilma 2. No Dilma 1, na época da Dilma e do Aécio Neves, pozinho branco como a Neves, na época do Aécio Neves, o PT ainda manjava muito mais de engajamento do que a direita. E durante o primeiro governo da Dilma é que apareceu o Cambridge Analytica, e aí sim é que a gente. Aí sim é que a direita dominou as técnicas que Trump dominou, que, que trouxe todo esse reacionarismo, tudo isso. E aí a gente foi dividido. Então esse negócio de pai brigar com o filho
que tem uma fugitiva da Coreia do Norte que dá palestra nos Estados Unidos dizendo que quando ela chega nos Estados Unidos e vê os filhos, dizendo que eles têm que ignorar os pais que não validam os seus sentimentos e as suas emoções, ela fala, isso é exatamente o que acontece na Coreia do Norte. Se meu pai falar mal do governo, eu tenho que denunciá-los para que eles sejam presos, porque o país é mais importante do que o núcleo familiar. E o núcleo familiar é a base de tudo. E a gente está num mundo em que a Lana vai ser bombardeada pelas redes sociais e pela escola, dizendo que eu sou inimigo dela, porque eu não quero o melhor para ela, porque o melhor para ela é o que o pessoal da bolha dela tá dizendo que é. Então, se eu pego a Lana e jogo na Fefeleche, eu nunca mais consigo conversar com ela. Porque ela vai falar, você tá aí no meio, e eu tô aqui. E se você não vem pra cá, é porque você é mal. Eu falo, não, eu tenho as minhas ideias e eu consigo falar pro Anderson na cara dele que eu acho que tem coisa que ele pensa errado e ele pode não simplesmente não arredar pé porque ele tem o jeito dele de pensar e no final a gente fala assim, cara, obrigado porque você me coloca pontos que faz eu te admirar ainda mais pela forma que você pensa e isso é maravilhoso. Então, tomara que eu construa com a Lana vínculos fortes o suficientes para ela tancar a nossa relação se um dia ela decidir entrar em algum grupo que diz que só presta quem está dentro dele. E você precisa de muito pouco tempo. Quanto tempo leva para um cachorrinho, para um puppy, virar um cão de guarda? Coisa de 2, 3 anos. Se você ficar 2, 3 anos dentro de uma escola pública, se você ficar 5 anos dentro de uma escola pública, mais 3 na Fefeleche, ou no INSPER, tanto faz. Escolhe aí o lado que você quer. Você tem que ter lido muita filosofia, você tem que ter lido muita história, você tem que ter analisado muito manipulação de dados para sair de lá pensando por si, não pensando exatamente igual a todo mundo. Uma coisa que você tem que entender. E o que vocês estão dizendo? Que é um absurdo esses caras aqui concordarem com o Lucas quando ele diz que a Ucrânia foi um estado inventado. Porque o ucraniano ele tem medo do russo desde sempre. Gente, é o seguinte, eu tenho uma amiga polonesa aqui, da época que eu fazia voluntariado em ONG. E ela fala, nós somos a Polônia, todo mundo que passa ali invade a gente sempre se lasca, e é isso, a gente tem medo de todo mundo, a gente tenta não ter guerra, mas olha, é difícil, né? Mas aí a gente vai vivendo, as famílias são felizes, mas você tem uma identidade polonesa. A gente é polonês, daí ninguém tira da gente. Você pode ir miscigenar, mas aqui é Polônia. A Ucrânia é um negócio meio diferente, porque é assim, a gente foi criado porque a gente é muito isso daqui, e a gente é a Ucrânia, e a gente não concorda com o que esses caras pensam aqui, porque esses caras só se fodem, lutaram contra os Estados Unidos e perderam, e a gente tá vendendo uns produtos aqui, e estamos comprando uns produtos europeus aqui, nossa vida é muito melhor, a gente é os russos que deu certo. Você comparar a nova identidade do ucraniano, você comparar a nova identidade do ucraniano com a identificação nacional polonesa, cara, é assim, é um rolê muito distante, muito grande. Então, aqui na Ucrânia, você tem os caras falando ucraniano, mas eles entendem russo. Você tem os caras russos aqui que entendem um pouco de ucraniano, mas você tem sempre alguém. Vamos supor que você é de São Paulo. Você conhece alguém no Nordeste que era de São Paulo e se mudou para lá? Que era do Nordeste, passou um tempo em São Paulo e depois voltou? Ou que veio do Nordeste? Então, não faz sentido no Brasil chegar um cara aqui e falar: escuta, agora eu vou passar uma linha aqui e vai ser Brasil do Norte e Brasil do Sul. E a gente se odeia. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido você traçar uma linha aqui e falar: escuta, é Brasil do Norte e Brasil do Sul, e o povo do Sul é todo vagabundo, nós vamos meter tiro neles, e o povo do Norte é tudo doente mental, e a gente vai dar uns tiros neles porque eles são tudo psicopata. Você pode tentar fazer esse discurso, você vai ficar falando sozinho. Por quê? Porque vocês aqui em São Paulo vão falar: o Fausto, é pra eu dar tiro no Fausto? Não. Não. Vou fazer isso, não. Tem coisa que não faz sentido.
entre nós. Agora, se os nossos filhos eles forem colocados em escolas que ficam dizendo que você tem que ter orgulho nacional, porque o povo do norte é isso, porque a gente só passa fome por causa do povo do norte. As nossas favelas são culpa do povo do norte. O assalto que você sofre quando você vai dar rolê no Rio de Janeiro é culpa do pessoal do norte. Se você fica escutando isso, o povo do norte vai nos invadir a qualquer momento. Se você ficar falando isso para as crianças que passam 8 horas por dia na escola, 6 horas por dia, 4 horas por dia na escola e 2 horas por dia com os pais que saem para trabalhar cedo, voltam tarde cansado, e essas 2 horas é assistindo alguma coisa ou jogando alguma coisa para ir dormir, os pais e os filhos hoje eles passam muito menos tempo dialogando profundamente entre eles do que os filhos passam escutando ideologia nas escolas. É por isso que os filhos falam: meu pai é um tapado, ele vota no Bolsonaro. Onde já se viu? Eu tenho que sair de casa. E aí, você que brigou com seu pai, com sua mãe, com sua tia, com seu vizinho, por causa de política, você é tão vítima do seu governo quanto as pessoas que estão na Coreia do Norte denunciando os próprios pais para serem presos porque eles falaram mal do Deus, do Deus salvador da Coreia do Norte. Vai lá pedir desculpa pra sua mãe, cara. Você tá passando vergonha. Você tá passando muita vergonha de não falar com a sua... Você pode não falar com a sua mãe porque ela é narcisista, mas porque ela é petista, vai ser burro assim lá na China. Na Coreia do Norte, vai ser burro assim lá, porque você tá agindo igual eles. Bom, ah, o povo da Ucrânia, ele foi levado a pensar que eles pertencem a todo esse povo amoroso aqui. Gente, Alemanha, França, tá todo mundo querendo vazar, né? Ninguém tá falando isso alto, mas tá todo mundo querendo vazar. E tá todo mundo querendo sair desse bloco. Por quê? Porque tá caro. Tá caro. E o povo da Ucrânia, esse povo da Ucrânia aqui, ele foi levado a acreditar que o povo de cá é o amor e que o povo de cá é o fascista e que é prejudicial e que não pode. Então, quando o Biden apareceu com tropas americanas para fazer treinamentos militares aqui, os ucranianos falaram: nossa, que legal, vão defender a gente. E quando o Putin entrou aqui, eles falaram: meu Deus do céu, eslava a Ucrânia. Por quê? Porque eles ficaram escutando que eles precisavam se modernizar e eles precisavam ter relações comerciais com esse lado aqui, e que eles sempre seriam protegidos por eles desse lado aqui. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a Ucrânia está ficando cada vez melhor para Arthur Duval. É isso que está acontecendo, porque não tem concorrente lá. Os homens estão todos morrendo na guerra. Funcionários públicos, vereadores, esse pessoal que fica nas assembleias de cidade decidindo como que vai ser gasto o dinheiro público, guardas de trânsito, eles estão sendo sumonados para o fronte de guerra, estão morrendo e colocaram um general carniceiro lá que não se importa com baixas, ele luta pela glória e quer conquistar o ponto a todo custo. Ok. 2 anos atrás, e Eric, você está muito certo no que você anda pensando. 2 anos atrás, eu ficava dizendo, em caso de guerra, deserte. Porque é melhor você ter o país inteiro e ficar pagando imposto para cá do que você não ter nada e ficar pagando juro de dívida para os Estados Unidos que te emprestou dinheiro para você comprar a arma dele. É melhor. E se eles tivessem quitado, se eles tivessem dado surrender, se eles tivessem se rendido na época em que o Biden fugiu com as tropas dele, eles agora poderiam se organizar politicamente para fazer reivindicações novamente e pacíficas. Mas não, agora não tem como fazer reivindicação porque eles não têm exército, eles não têm. Então, você concorda que é melhor ficar 2 anos recebendo armamento em paz, rendido,
planejando uma retomada do território do que ficar 2 anos perdendo gente com armamento que chega pingado, que chega em quantidade insuficiente para você fazer o que você precisa fazer? Pois é, agora tá tarde para você falar assim. Assim, eles têm que se render. Mas agora, os termos de rendição, eles vão ser muito mais cruéis. Eles poderiam ter conseguido a paz por um território pequeno, e agora eles vão conseguir a paz por um território muito maior do que aquele que já foi conquistado, com condições muito mais severas. E por quê? Porque Zelensky representou os interesses americanos e alemães, talvez, de que de fato existisse uma guerra aqui, porque muito dinheiro foi emprestado, muita dívida foi feita, uma dívida que eles nunca conseguiram pagar, mas tudo bem, porque aí vai se dar um jeito de tirar riquezas daqui. E isso movimentou grupos econômicos, grupos financeiros que tinham interesse em que essa guerra existisse. A vida dos ucranianos e dos russos que foram perdidos aqui, foda-se isso, foda-se. Eu estou culpando a Ucrânia, o ucraniano médio pelo que aconteceu? Não, assim como eu não culpo o russo médio pelo massacre que acontece aqui. Isso daqui é uma briga de impérios gananciosos, mas não tem santo, não tem lado errado. E o Putin, ele tá deixando no o outro lado aqui, que ficou fingindo que era bom e que lutava aqui porque era bom e porque era justo, tá deixando esse cara pelado porque tá mostrando tudo que foi feito para que essa guerra de fato existisse, porque grupos financeiros, grupos econômicos, o capital queria que essa guerra existisse. E aí tá do jeito que tá. E aí, o Eric, ele falou o seguinte, cara, de tanto ver os seus vídeos, e de tanto ver Farinazo, de tanto ver essas lives, eu tô sentindo que eu tô sendo capaz de interpretar os acontecimentos. E eu falei, pô, que legal. A ideia era essa, né? Eu não quero que esse canal cresça, eu não quero que ele exploda, eu não quero viralizar. Eu quero influenciar o próximo influenciador. Então, se qualquer pessoa quiser vir aqui e copiar o que eu penso e copiar o conhecimento que eu tenho e somar com o que tem e fazer um canal comercial, apelativo, engajador e que viralize, eu vou me sentir realizado, eu não vou me sentir usurpado das minhas ideias, eu não vou me sentir roubado, muito pelo contrário, eu vou sentir que eu estou atingindo mais gente indiretamente e eu vou ficar feliz porque aí eu não tenho exposição, porque aí eu posso continuar falando o que eu quero aqui, isso para mim é ótimo. Mas eu tô preocupado porque acho que eu tô influenciando alguns de vocês e aí eu preciso deixar claro algumas coisas. Gente, quando eu tinha 18 anos, eu tava completamente deslumbrado com os Estados Unidos. Por quê? Porque eu via NBA, eu via Hollywood, eu via o ensino superior daqui, eu via ciência, tecnologia, estilo de vida americano, e eu era completamente deslumbrado com isso. Então eu falava dos Estados Unidos para todo mundo e eu queria que todo mundo aprendesse inglês, e eu queria que todo mundo escutasse as músicas que eu ouvia, eu queria que todo mundo compartilhasse das ideias que eu tinha por conta do conhecimento que eu havia descoberto. Com 23 anos, eu estava estudando a influência americana na guerra entre Irã e Iraque, na guerra do Golfo Pérsico. E eu tava olhando pra isso daqui e falando, puta que pariu, mas que país arrombado do caralho. E aí eu comecei a entender, os filmes que eu adorava, eles respeitavam todo um clichê que faziam com que eu pensasse de uma maneira específica. Foi mais ou menos nessa época que eu fiz as pazes com o Brasil e fiz as pazes com o Nordeste, porque eu falei, como eu sou um preconceituoso arrombado, só porque eu tenho uma madrasta narcisista que é nordestina, eu odeio o Nordeste inteiro, como se lá não tivesse uma pessoa boa. E hoje eu sou apaixonado pelo Nordeste, eu sou apaixonado pelo sotaque e eu sou muito feliz aqui nessa região e não saio daqui mais por nada. Então, se tiver uma fissura aqui e falarem para vocês aí do Sul e do Sudeste que o Nordeste é tudo animal e que você tem que matar tudo, vocês vão ter que me matar aí, né? Eu sei que isso não vai acontecer, eu tô forçando a barra. Mas para vocês verem que o que está acontecendo aqui não tem cabimento. Para vocês entenderem que o que está acontecendo aqui precisou de muito reforço hipnótico durante muito tempo. Gente, eu acho que aqui, dividir no meio e virar o sul contra o norte, nunca, nunca, nunca daria guerra. Mas eu acho que na época da última eleição, da penúltima eleição,
até da última eleição, se você colocasse um pouco mais de dinheiro para que bolsonaristas avançassem em petistas e para que petistas avançassem em bolsonaristas, eu acho que dava guerra civil, dava briga de faca e de cabo de vassoura no meio da rua. Disso eu não tenho dúvida. E o que está acontecendo aqui é uma briga de cabo de vassoura. Só que com bomba, com caça, com tanque de guerra. Mas dá dó, porque são pessoas que poderiam estar se abraçando se os estímulos que foram dados para elas não fossem os do Napoleão nos filhotinhos de cachorro. Onde eu estava? Sim, olha que interessante. Pouco tempo atrás, no meu canal, tinha o meu avatar lá, e na camisa estava escrito assim, I love Chinese. E você pode entender esse I love Chinese, que não é I love China, o país, não é I love China, o governo, não é I love China, o ideal, é I love Chinese porque isso pode ser tanto o povo chinês quanto o idioma chinês. Eu já fui deslumbrado com os Estados Unidos e os Estados Unidos era perfeito, e tempos depois eu descobri quem ele era de verdade. Já fui deslumbrado com o Japão. Também já adorei mangá e anime, não é como se eu nunca tivesse gostado disso. Hoje eu acho que é uma pornografia social que transforma os caras cada vez mais em hikikomori e eu acho isso doentio. É claro que com equilíbrio até maconha, até cocaína. Tá? O problema é que quando você entra nesse universo de mangá e anime, é muito difícil você preferir interagir com as pessoas na rua do que continuar no mangá café. Mas hoje eu tô olhando pra China e eu tô deslumbrado, por quê? Porque eu mal entendo o idioma dos caras. Eu mal entendo a história dos caras. Eu tô completamente deslumbrado porque a China tá conseguindo se proteger de coisas que os Estados Unidos não conseguiram. Não conseguiram, porque o sionismo tá lá dentro. Assim, a sede, a ganância por capital a todo custo está fazendo com que as pessoas destruam toda a riqueza. É literalmente destruir a riqueza para acumular capital, acumular moeda. E isso é meio burro. E a China está conseguindo se defender disso e está impedindo que as pessoas com muita moeda tenham acesso à riqueza de maneira desonesta. A maneira de forma através da financiarização. Então ela está conseguindo impor limites e, portanto, ela está vencendo nesse novo mundo que se formou. O que não significa que ela seja boa. E aí vocês chegam para mim e falam assim: agora eu amo a China, isso é culpa sua. E assim, agora eu estou começando a achar que democracia é fraca e que tem vantagens no autoritarismo. Tomem cuidado, sabem por quê? Porque o torturador novo, ele não cometeu nenhum erro contra os cativos. O torturador novo, ele não cometeu nenhuma crueldade contra os cativos porque ele ainda não tomou posse dos cativos. Veja se faz sentido isso para vocês. A gente está no mundo completamente dominado por Estados Unidos. Por isso nós temos o governo que nós temos, por isso nós temos o lobby que nós temos, por isso que nós não podemos trabalhar a terra da maneira que gostaríamos, por isso a gente não pode vender a Europa do jeito que a gente para Europa do jeito que a gente gostaria, por isso a gente não pode se industrializar. Nós somos mantidos de forma que a nossa elite é extremamente beneficiada e fala, tá bom, então se é para eu ganhar fácil dinheiro desse jeito, então para mim tá bom deixar o Brasil roça. E aí quem se quiser se aventurar para abrir uma empresa aí que abra, só os amigos do rei é que vão poder ter lojas americanas, locadoras de carro, banco, só os amigos do rei é que vão poder ter um pequeno grupo de pseudo-concorrentes num oligopólio patrimonialista. E aí a gente toca o barco aí desse jeito. E tá chegando um momento em que essa financiarização ela vai ruir. E aí essa elite vai falar, porra, mas se vocês não mandam mais em nada, então eu vou mandar. Então eu vou pegar todo o capital que eu acumulei ao longo de todo o tempo e agora eu vou industrializar porque tem gente querendo comprar coisa de mim. Então, de repente, o Brasil ele pode explodir. Isso vai ser maravilhoso. Nesse momento, chega o torturador novo, que pode vir com regras que são rígidas, mas aí aqui vai estar tão bom que você vai falar, essas regras aí rígidas é fichinha pra gente. Por quê? Porque a gente vai estar bem. Quando o Império Americano terminar de colapsar, a gente vai ficar bem, inevitavelmente. Mesmo que a gente fizer cagada, mesmo que o presidente seja burro, mesmo que seu prefeito da sua cidade seja corrupto,
a gente vai deslanchar. Isso é inevitável. E aí você vai falar, o autoritarismo da China é maravilhoso. Só que a China não vai ter tido tempo de fuder com a sua vida ao ponto de você falar, ao ponto do Putin poder chegar e falar assim, em 1960 vocês fizeram isso, em 1980 vocês fizeram isso, em 2003 vocês fizeram isso, em 2007 vocês fizeram isso. O Putin, ele tem uma lista de coisas arrombadas que os Estados Unidos fez, porque foram as coisas que os Estados Unidos fizeram para manter o controle do jeito deles, com a informação que eles tinham, com os sionistas gananciosos que existiam no governo americano. Ah, tudo isso está registrado, por quê? Porque os Estados Unidos estavam de posse dos cativos. A China nunca esteve de posse dos cativos. Então, quando eu fico repetindo aqui que a China é o torturador que a gente não conhece, é porque a China nunca mandou no mundo. E quando ela mandar, ela vai precisar manter o controle. E quando ela precisar manter o controle, aí a lista de coisas arrombadas que está pronta desse lado aqui vai começar a ser escrita. Então não se deslumbrem com o autoritarismo, porque nós somos um povo que passou a se enxergar democrático. Nós passamos a nos enxergar democráticos. Então, depois do Direta Já, as crianças que nasceram depois do Direta Já cresceram escutando dos pais que, graças à luta deles na rua, eles puderam votar. E a gente não quer perder o direito disso mais, porque a gente acha que a gente importa. A gente é 1/200 milhões, mas a gente se acha importante. E aí você posta no Facebook, eu vou votar em fulano, e você acha que você está mudando o país. Cada um pode pensar o que quiser. A gente não sabe quem vai ser Rússia e China depois que Israel não existir mais, depois que os Estados Unidos não existir mais. Eles podem existir como Estado, não vão ter mais relevância. Estados Unidos nunca vai morrer de fome. Estados Unidos nunca vai deixar a Europa morrer de fome. De fome não morre, mas não vai ter o poder que teve mais. Por quê? Porque o poder agora vai estar aqui. E você, de lambuja, saiu vitorioso numa guerra, você não disparou nenhum tiro, você não cavou nenhuma trincheira, mas você venceu. Olha como você é cagado, você foi carregado. China MVP. Aí a gente está nesse mundo. E esse deslumbramento, ele tem, tem uma expressão em japonês que eles falam kokoro no junbi o shite. Kokoro é o coração que ama, o shinzo é o coração que bate. Junbi é preparo. Ele fala assim, faz o preparo do coração. O que é isso? Amanhã você vai ter que fazer uma mudança, amanhã você vai ter que levar esporro do chefe na frente de todo mundo. Amanhã você vai ter que... alguma coisa ruim. E aí você fala, kokoro no junbi o shite, né? Tipo, prepare-se para regras que você não conhece. Quando pegam pessoas em experimentos, deve ter sido uma delícia fazer esse experimento com já já assim. E você submete a pessoa à tortura. Eu vivo tentando me cancelar, né? Quando você submete a pessoa à tortura e pergunta se ela quer trocar de torturador, geralmente ela fala que não. Por quê? Porque tá uma merda a tortura que ela tá sofrendo, mas é uma dor conhecida. Aí pergunta pra pessoa assim: você quer trocar? Né? É R$ 2 ou um torturador desconhecido? A pessoa não quer trocar. Por quê? Porque aí ela vai ter que lidar com outro tipo de dor que ela não sabe qual é. É que os Estados Unidos está tão ruim, a Europa está tão ruim pro mundo, que eu prefiro trocar de torturador. Mas o que vem, a gente não sabe. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que a Rússia e a China, para manter o controle do jeito que mantém, tem que fazer muita gente escorregar no sabonete. E aí você tem que pensar, você quer ser alguém que não dá voz aos seus anseios para não ter que escorregar no sabonete e cair da janela do 20º andar? Você quer ser essa pessoa, mas pelo menos vendo que as coisas estão com mais controle. Quais são as palavras do Putin? Organização, previsibilidade e segurança. Segurança, organização e previsibilidade. Você abre mão do seu direito de atacar o governo para ter mais segurança, organização e previsibilidade. Essa é uma escolha pessoal. Essa é uma escolha pessoal. Só lembrem-se que a China ela teve 180 mil protestos em 2022. Está no livro Fim do Poder. Não significa que toda a China parou para fazer protesto. Significa que a somatória de todos os protestos para apontar o que está ruim
A soma de todos os pequenos protestos em todas as regiões da China deram 180 mil. Por quê? Porque eles anunciam, eles organizam e eles fazem protestos, isso é perfeitamente legal, só que você não vai para derrubar o governo. Se você fala, eu quero que o governo seja derrubado, aí você vai preso. Mas quando você sai para protestar e fala, isso daqui tá ruim, a cidade está muito poluída, protesto. Tá com muito trânsito na rua, protesto. A carga horária está muito alta, protesto. Você pode fazer todos esses protestos. O que o governo vai fazer com isso é o problema dele. Mas, quando toda a China decidiu protestar porque não aguentava mais ficar em casa por causa do Covid, até porque já existia vacina, todo mundo foi para a rua e fez o maior protesto, talvez, da história chinesa. E o que o governo chinês fez com isso, então tá bom, vamos abrir e abriu. Esse é um grande termômetro, esse é um grande indicativo do que a população chinesa sente que pode em relação ao governo. Em nenhum momento eles saíram falando eu quero derrubar o governo. Não passa na cabeça dele, porque ele acha que o governo é feito de especialistas que estão supostamente fazendo o melhor para o país. E ele vê que o país dele está melhorando, então ele quer contribuir com o crescimento do país, ele quer lutar pela melhoria da vida dele e da família dele. Esse é o ponto de vista deslumbrado, como eu já tive deslumbramento com o Japão 25 anos atrás e como eu já tive deslumbramento com os Estados Unidos 30 anos atrás. É isso. Hoje, o meu deslumbramento com a China tá funcionando mais do que o Ocidente, porque o Ocidente, primeiro, ele controla o mundo inteiro e ele tem uma lista enorme de coisas arrombadas que eles já fizeram com os cativos. O, o, o Putin, ele fala o seguinte: o Império Romano, quando ele dominou toda essa bagaça aqui, ele ficou tão grande que era difícil administrar tudo. E aí os bárbaros, como a condição de cidadão romano era difícil, eles tiveram que ter cada vez menos filhos, porque estava cada vez mais caro pagar as coisas que tinha que pagar para ele. Os impostos estavam cada vez mais altos, as condições estavam cada vez mais difíceis. O que aconteceu? Bárbaros começaram a se multiplicar e eles começaram a atacar. E Roma, o Império Romano, tinha tanto território para defender que colapsou. E aí eles falaram: oh, vamos focar no que interessa aqui. Vieram para Constantinopla e aí duraram mais 1000 anos desse jeito aí. O Império Americano ele está insustentável porque tem tanta base militar que os Estados Unidos não dá conta de priorizar tudo. Não dá conta de priorizar tudo. Então, pensem, os hebreus, e tem uns retardados morando em Israel hoje dizendo que eles são o povo hebreu, e isso é a mesma coisa de eu dizer que eu sou asteca. É, o povo hebreu estava aqui de boa quando veio o Império Babilônico, e o Império Babilônico ele dominou toda essa terra aqui, ó, do Golfo Pérsico, se expandiu para cá, e aí não tinha mais para onde expandir. Falaram assim: bora ali libertar os escravos. Zoeira. Bora ali fazer uns escravos. Vieram para cá, conquistaram Jerusalém, e quando eles viram que isso daqui era um ponto muito estratégico, essa história é super interessante, prestem atenção. Quando os babilônicos perceberam que esse lugar aqui era muito estratégico, e não foram só os babilônicos que perceberam, pelo jeito, né? Eles falaram: se a gente dominar esse ponto e deixar as pessoas ainda morando aqui, o que vai acontecer? Eles vão insurgir, eles vão fazer rebelião. Então, a gente pode ocupar, mas vai ter ato terrorista aqui e esses caras vão ficar enchendo o nosso saco. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar todo esse povo hebreu que tá aqui e vai levar tudo pra Babilônia. Mano, os caras se fuderam, porque eles tiveram que andar tudo isso daqui, ó. Então eles foram aqui para a Babilônia. Os hebreus foram conquistados pelos babilônicos e tiveram que andar tudo isso daqui. Aí veio a Pérsia. A Pérsia, o Império Persa, foi e conquistou a Babilônia e tacou fogo na Babilônia. E aí, Ciro, ele tinha uma decisão a fazer. O que eu faço? Eu mato todo esse povo. Se você acredita em Deus e que Deus estava com os caras, aí você não tem nem que estar escutando o que eu tô falando. Mas eu tô num ponto de vista emocionado histórico aqui. O Ciro, ele falou: estou diante de um tabuleiro aqui e eu quero manter esse território conquistado pelo máximo de tempo que eu puder. E ele falou: eu posso matar essa galera toda aqui e beleza, aí eu fico sem mão de obra barata.
Eu posso usar esses caras aqui de mão de obra barata, mas acontece que eu conquistei tanta gente, eu tenho tanto escravo que eu não preciso dessa mão de obra barata deles. E se eu usar esses caras aqui, eu vou ter que colocar os meus soldados para ocuparem esse ponto estratégico aqui. E esses caras vão ficar insurgindo. Esses caras aqui não vão administrar do jeito que eu quero. E se eu colocar essa galera para trabalhar aqui, eles conhecem a Terra, eles vão ser produtivos na Terra, e eles vão ficar extremamente gratos e satisfeitos. Então, Ciro, rei da Pérsia, tacou fogo na Babilônia e falou: galera, voltem lá para o território de vocês, mas lembre quem foi que vos libertou. Lembre quem foi que foi legal com vocês e permitiu vocês voltarem para a Terra. Por quê? Porque aí, quando tiver imposto para cobrar, quando tiver vantagem de rota de comércio para ser tomada, né, as minhas caravanas eu não vou pagar imposto, porque, porra, eu tô dando a terra para vocês de volta, cara. E aí Ciro falou assim: lembre-se quem foi que libertou vocês. Aí o povo hebreu voltou para cá e falou: lembre-se quem libertou nós. Foi Geovaldo. E, e voltaram para cá. O que eu tô querendo dizer é que Ciro, ele não decidiu que os hebreus voltariam para Jerusalém por amor. Ele fez isso por interesse geopolítico e por interesse administrativo. Os hebreus, eu duvido que eles tenham pensado, salvo alguns, mas esses alguns nos importam porque eles somem diante das galinhas e das ovelhas. Os hebreus eles nem imaginaram que Ciro estava manipulando esse povo para ter um ponto de controle aqui. Eles realmente acreditaram que eles foram libertos por Deus. A China, talvez ela seja o novo centro do mundo, e ela vai ditar as regras. Regras que hoje nós seguimos dos Estados Unidos. A gente não se industrializa. A gente não desenvolve a nossa economia. A China, ela pode decidir outras coisas. Ela pode induzir a nossa elite a tomar outras medidas. E a gente pode nem achar que foi interesse da China na própria manutenção de controle dela. A gente pode se enganar e achar que foi amor. Ou a gente pode nem saber que a China existe e falar que foi o Lula. O Lula que, o Lula que viveu um boom de commodities em 2010 e ficou falando pro brasileiro que foi ele o estrategista que fez o gigante acordar. O Lula, ele pode ser o presidente durante a queda do Império Americano, em que a gente vai explodir, e aí a gente vai crescer absurdamente economicamente, o Lula pode falar assim: foi eu que ajudei vocês, foi eu, Geovaldo. Daqui 5 anos o Brasil pode ser um gigante acordado e a gente pode estar falando que isso foi graças ao Putin, a gente pode estar falando que isso foi graças à China, a gente pode falar que isso foi graças ao Lula, ou a gente pode ficar falando que foi graças a Jeová. Tanto faz. E a nossa perspectiva, ela vai ser 1/8 bilhões. Eu não sei se eu estou conseguindo cumprir o meu ponto aqui, Eric, que você tem que ficar feliz porque você sente que você está conseguindo interpretar o que está acontecendo no mundo. Eu também, modéstia à parte, me senti seguro ao ponto de fazer a minha reação à entrevista do Putin antes de Renazo, antes de Ricardo Marcílio, antes de conversar com o Lucas. Por quê? Porque eu estou acompanhando geopolítica há 2 anos, então eu tenho a minha opinião e não tenho medo de estar errado. Então eu venho e falo o que eu penso. E se eu me enganar, depois eu vou e corrijo, não tem problema. É legal você sentir que você está conseguindo pensar por si e falar: nossa, eu estou conseguindo entender alguma coisa. Só que esse entendimento todo, ele não vale nada perto de 8 bilhões de pessoas enganadas, perto de 200 milhões de brasileiros que pensam outra coisa, não vale nada perto de inúmeras outras vivências que a gente simplesmente não tem. E aí, por isso, é que eu te mandei esse filme maravilhoso que o Fábio me mandou essa semana passada. Cara, esse filme é maravilhoso, 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 porque eles colocam em contato com a ideia de um cara que viveu 14 mil anos e que por algum motivo ele não morre. E aí há 14 mil anos ele tá aqui nesse mundo sem envelhecer.
E estando há 14 mil anos aqui, o que que ele viu? Ele viu tigres dentes de sabre, ele viu a formação mesopotâmica, ele viu as pessoas se juntando ali no Egito, ele viu a influência de Buda na sociedade que o cercava. Ele tentou transmitir conhecimento para as pessoas da maneira que ele pôde. E aí, por ter 14 mil anos, ao longo. E aí ele passa 10 anos em cada lugar, porque, assim, como a aparência dele muda, e ele tem essa cara aqui de 35, 45, ele ficar 10 anos com essa mesma aparência é uma coisa. Ele ficar 80 anos no mesmo lugar, aí não dá. Então, esse cara, ele tem que abandonar a vida dele completamente de 10 em 10 anos. Imagina quanto é doloroso para ele ter esposa e ter filho e ver a esposa e o filho morrendo. Imagina o quanto é doloroso para ele passar 10 anos com uma pessoa e simplesmente abandonar para não ter que viver isso novamente. A premissa desse filme é super interessante. E aí, no período dessa vida, ele se junta a pessoas brilhantes, a historiadores, arqueólogos, a, a antropologistas, a psicólogos. Ele junta um grupo de pessoas que manja muito sobre muita coisa. E ele tem conversas onde ele entende o momento da história em que ele está com as pessoas que se formaram nas melhores universidades, que detêm o mais fino conhecimento dessa geração. E quando ele abre isso para discussão, os caras começam a, por exemplo, o arqueólogo, o antropólogo, ele começa a fazer perguntas do tipo, mas como que as sociedades se confrontavam, o que que os países pensavam, o que que as tribos pensavam? Você tem que me dizer como que era a formação geológica do lugar. E ele fala assim, escuta, você tem que entender que embora eu tenha 14 mil anos, eu tenho uma perspectiva por era, uma expectativa por tempo. Então, o fato de eu estar lá no Egito, o fato de eu estar lá na Mesopotâmia, o fato de eu estar na França, o fato de eu estar não significa que eu tenha sabido tudo o que aconteceu na época. Por quê? Porque a internet, ela não existe desde sempre. A internet é uma coisa nova que vocês entendem como algo natural, mas que é extremamente raro e único na história da humanidade. Dos 4 mil anos de China, somente 30 tiveram internet. Olha que interessante. E isso para o fino da população. Para a população em geral, dos 4 mil anos de história desse país, só 15 tiveram internet para quase todo mundo. 15 barra 4 mil. Então, agora a gente está vivendo uma hiperconectividade que na época em que nem a escrita era popular, você não tinha como ter acesso ao conhecimento. Então, ele tinha somente uma perspectiva barra total da população da Terra por dia em que ele viveu. É isso que a gente tem que entender quando a gente estuda geopolítica, que o fato de você estudar China, estudar Rússia, estudar Israel, estudar Estados Unidos, ver live do Farinazo, ver vídeo de Fausto, você é uma pessoa que tem acesso à sua perspectiva e a de Fausto e de Farinazo, e a de Ricardo Marcílio, e de mais 10 pessoas. E nem essas 10 pessoas estão olhando para o mesmo mundo e enxergando a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com. Sim, tem que tomar cuidado com essa ideia de que a gente conhece o mundo, porque o que a gente conhece é muito pouco. Então, ter a consciência daquilo que a gente não conhece, entender que ninguém enxerga o mundo do jeito que a gente enxerga, entender que a gente não pode mudar o mundo somente com o que a gente vê e o que a gente pensa, é muito importante para a gente não deprimir, porque senão a gente começa a deprimir por não por querer ter mais poder do que de fato a gente tem. E se você vai lutar por poder, aí você tem que virar um dragão. Aí você tem que se submeter a fazer o que essas pessoas fazem por poder. É claro, vai demorar para você chegar ao Putin. Lutar na Câmara de Vereadores da tua cidade, você já vai ter que foder com a vida de muita gente. E aí você tem que estar disposto a lutar pelo poder.
Eu acho melhor compartilhar conhecimento para que pelo menos as pessoas que estão diretamente à sua volta estejam preparadas para as oportunidades nesse mundo novo que vai se formando e que estejam também atentos aos riscos. Por quê? Porque tem gente indo para a Europa agora para viver o sonho europeu dos pais de 30 anos atrás. Quanto mais a gente conhece o mundo, mais a gente consegue se adaptar a ele e se dar bem. A gente não vai conseguir salvar o mundo, a gente tem que se dar bem para melhorar a vida de quem está imediatamente ao nosso redor e a de quem quiser ser, de certa forma, ajudado. Não dá para fazer mais do que isso, né? Então, tomem muito cuidado para resumindo esse vídeo em poucas frases, agora no final, tomem muito cuidado para se deslumbrar com um torturador que ainda não teve tempo de causar trauma em vocês. Não achem que eu sou grande coisa no mundo, porque eu sou simplesmente 1/8 bilhões de perspectivas. Consequentemente, vocês também. E não duvidem do poder de uma educação e de uma lavagem cerebral em um curto período de tempo refazer toda a cabeça de uma população. Se vocês olharem para o Irã, os iranianos de 15, 20 anos, eles são completamente diferentes dos iranianos de 25, 30 anos. E é tudo graças à abertura da internet e aos VPNs que eles têm acesso. Os iranianos são pessoas completamente diferentes hoje do que foram há 15 anos atrás. A diferença entre você de 2010 para 2024 e a diferença de um iraniano de 2010 para 2024, para você passaram 14 anos, para ele passou 150. É assim, muito rápido. Muito rápido. Mudanças acontecendo muito rapidamente. E isso é importante para quê? Para que um novo movimento com a nova Cambridge Analytica não venha para o Brasil na próxima eleição e consiga fazer uma lavagem cerebral em você. Se vier com recurso suficiente, vai lavar a mente de 80% da população. Se você não tiver entre eles, você pode ser o ponto de desequilíbrio que vai salvar sua família. Porque a sua família pode começar a se estapear, sua família pode começar a se desrespeitar, e você pode ser o ponto de maturidade, a luz no meio deles, que vai falar: para de ser retardado, desliga a TV, vamos se abraçar, vamos jogar dominó. Você não vai conseguir salvar o Brasil de uma campanha perversa de disputa pelo poder e de uma guerra de narrativa interna. Você não vai conseguir salvar, gente, se isso acontecer. Mas você pelo menos pode ficar bem com a sua família. Se a sua família estiver equilibrada no meio do monte de família desequilibrada, a sua família pode ser um exemplo para as outras que estão tentando se organizar. É assim que a gente faz um mundo melhor. É uma pessoa por vez ali. E a pessoa tem que estar disposta também, senão a gente não consegue fazer a pessoa se dispor a isso. Deu para entender mais ou menos assim? A maneira como eu tento colocar o conhecimento e que retorno eu espero dele é basicamente isso. Eu espero que seja útil. Grande abraço para vocês.